18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando com você em quarta-feira hoje, 2 de dezembro. Já estamos aí, já caminhando em dezembro. E nós estamos começando mais uma edição do 18 horas pra você que está sempre ligado na melhor programação de Manaus. Eu, Carlos Júnior, Karine Leão, estamos apresentando em 18 horas ali Guedes na operação e o Wellington Trovão lá no aplicativo Humano, transmitindo, né, ao vivo e em cores para todo o Brasil aí, para o mundo, né, onde estiver um ponto de internet, nós estamos lá. Valeu, obrigado também à equipe que estamos aí, né, sempre juntos. Então é isso, Karine. Quarta-feira, até às 7, a informação em mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação da Mix Manaus. Exatamente, estamos juntos até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Boa noite especial para a galera do aplicativo Humano. Sejam bem-vindos. Boa. Você que assiste ao vivo e em cores, a gente aqui nos estúdios da Rádio Mix. E o programa daqui a pouco estará todo lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. E também nós temos o nosso canal do YouTube. Dá um chego lá, dá um oi pra gente. Dá um like, dá um like. Karine, 6 e 2, e nós vamos continuar, né? Falar aí sobre uma notícia que todo mundo tá esperando. Acho que o mundo inteiro tá esperando. Nós vamos começar o programa com uma das notícias aí, né? Mais esperadas top, no ano, né? A notícia que todo mundo quer. Foi liberada aí a vacina contra a Covid-19 para a população. É uma vacina que foi a do Reino Unido, né? Ele anunciou, inclusive, lá o pessoal do Reino Unido nesta quarta-feira que vai começar sim a vacinação contra a Covid-19 na semana que vem e né? A população aí vai ser vacinada com aquela vacina da Pfizer. Não, né? É a do Reino Unido. A do Reino Unido é a de Oxford, que também tem uma parte do pessoal aqui pesquisando aqui no Brasil, tem uma parceria também, mas essa de Oxford continua seguindo seus testes, né, para que seja mais uma vacina que esteja liberada para a população o mais rápido possível. Essa vacina, ela é desenvolvida em parceria entre a farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a empresa de biotecnologia alemã, a BioNTech. Bom, com esse feito, o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a aprovar o uso de uma vacina contra a Covid-19. Isso a gente deixando de fora a questão da Rússia com a Sputnik. Sim. Né? Porque aí ela também não passou por todos os processos ainda. É importante lembrar que os veículos de comunicação, você vai ler essa notícia falando de a liberação de emergência e que o Brasil também está trabalhando, está assinando, né, um acordo com a Pfizer para essa liberação de emergência. O nome emergência entra aí porque é para um grupo específico de pessoas que vão ser vacinadas, né? Existem, todos os países já tem aí o seu planejamento de vacinação, que não vai ser aberto a toda a população, né? Não vai ser uma vacinação em massa em primeiro momento, em nenhum lugar. Eles vão primeiro direcionar, até porque não tem quantidade suficiente para vacinar essa galera toda, né? O mundo inteiro de uma vez. Então lá no Reino Unido, né, eles vão começar a fazer uma vacinação com a Pfizer, não é isso? Na semana aí, já vai ser o pessoal lá do Reino Unido. Da semana que vem, exato. Então, nesse primeiro momento, né, Carlão, agora em dezembro. Certo, vão ser priorizados aí profissionais de saúde, claro, né? Pessoas acima de 60 anos e também pessoas que vivem em casas de repouso, incluindo aí os próprios funcionários. Quem trabalha nessas casas de repouso. Ao todo, 50 hospitais vão oferecer a vacina na Inglaterra. A farmacêutica Pfizer afirmou que a autorização de uso emergencial tá aí de novo, porque, né? Esse uso emergencial da Grã-Bretanha marca um momento histórico no mundo, é claro, na luta contra a Covid-19. A vacina da Pfizer aí também está sendo testada aqui no Brasil desde agosto. Voluntários da Bahia estão testando aí esta vacina. E em entrevista ao canal CNN Brasil, a Pfizer do Brasil disse que é uma questão aí de dias, né? Para que seja assinado um acordo entre a farmacêutica e o governo brasileiro, e com isso é possível que o país também receba as primeiras doses da vacina já no começo aí do ano que vem, 2021. E durante essa entrevista,
resposta sobre a questão da logística, já que esta vacina precisa ser armazenada em temperaturas baixas, a Pfizer Brasil afirmou que a farmacêutica vai entregar as vacinas nos locais de vacinação, ou seja, facilitando para os governos essa questão de armazenamento em baixas temperaturas, e é uma ótima notícia, sim. Acho que todos estão respirando um pouco mais aliviados nesse começo de dezembro, porque aí a gente já tem vários países tendo essa vacinação. Temos a Grã-Bretanha, né? E também é lógico, óbvio, que os Estados Unidos, já que a Pfizer é americana. Então, eles devem começar também em dezembro a vacinação para algum grupo. Também dessa forma que a gente fala emergencial, porque é para um grupo, provavelmente o grupo ligado, o grupo que trabalha com a saúde. Tá certo, são 6h06 em Manaus, hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Estamos começando, aqui no Melhor Mix do Brasil, mais uma edição para você, do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas repudia a decisão que promove exclusivamente os delegados. Por isso, os policiais civis do Amazonas estão se mobilizando contra essa medida. A categoria pede a intervenção do governo do estado no que eles estão chamando de privilégio aos delegados. Caso contrário, policiais vão fazer manifestação. A repórter Odiné Araújo tem mais informações sobre essa situação. Vamos acompanhar. A portaria deflagrada pela delegada-geral Emília Ferraz Moreira, que favorece apenas os delegados de polícia, revoltou os demais trabalhadores da Polícia Civil do Amazonas. O Sindicato dos Funcionários da entidade informou que o documento contém aspectos de ordem inconstitucional e fomenta a divisão dentro da corporação, privilegiando uns e marginalizando outros. O assunto foi colocado pelo presidente do Simpol, Jaime Lopes. A Delegacia-Geral não deveria, em hipótese alguma, fomentar mais ainda as injustiças que existem dentro da nossa realidade e da nossa instituição. Temos, por exemplo, colegas com 33 anos de polícia que ainda estão em primeira classe. E a Delegacia-Geral também deve ter uma preocupação e uma responsabilidade em relação a isso. Então, o Simpol não vai concordar jamais com a reprodução de injustiças. O Simpol está tentando uma agenda com o governador Wilson Lima há tempos para falar da promoção para todos os trabalhadores, mas até agora não foi recebido. Diante da promoção exclusiva dos delegados, o sindicato que representa os demais trabalhadores informa que até segunda-feira vai enviar chamamento público, mobilizando os servidores da Polícia Civil para manifestações. Isso só não vai acontecer se o governador se posicionar. O integrante da diretoria do Simpol, Moacir Maia, aproveita para mandar um aviso ao governador Wilson Lima. Senhor governador, respeite o sindicato da Polícia Civil. O senhor já teve várias vezes aqui, antes de ser governador, foi bem recebido nessa nossa casa. Não deixe que atos como esse, promoções segmentadas, tragam mais injustiça para a categoria e, consequentemente, trazendo desmotivação. Quando você faz promoção segmentada, você desmotiva a categoria e quem sai perdendo com isso é a sociedade, que terá um policial desmotivado e não se faz segurança pública desmotivado. A promoção dos delegados consta em uma portaria do dia 29 de novembro. Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que cumpriu, por meio da portaria 1488/2020, a determinação da Justiça sobre uma ação em favor do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil. Ainda segundo a nota, na decisão a Justiça garante a promoção exclusivamente aos delegados de polícia representados pelo Sindepol, sob pena de multa diária de R$12 mil ao Estado, caso a determinação não fosse cumprida. O Simpol entrou na Justiça contra a deflagração do processo de promoção exclusivo aos delegados, mas ainda não há decisão da Justiça. Odiné Araújo para o 18 horas. Ou seja, a gente acompanhou na reportagem agora da Odiné Araújo que na entrevista o presidente do Sindicato da Polícia Civil pede respeito ao governador Wilson Lima.
Ou seja, é um governo que não tem diálogo nem com a classe dos profissionais da saúde, nem com os profissionais da educação, como nós vimos aí em várias situações anteriores, e agora nem com o pessoal da segurança pública. Acompanhamos a reportagem que o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas está tentando uma agenda com o governador Wilson Lima há tempos para falar da promoção, para todos os trabalhadores, mas até agora não foi recebido. Estamos aqui falando da nossa segurança, das pessoas que arriscam a própria vida para cuidar da população. Estamos falando de pais, de mães de família que saem para trabalhar sem saber se voltam. Aí detalhe, Carimilhão, são policiais que estão nas ruas e não podem, fazer greve porque existe uma lei que não dá esse direito a eles. É uma lei. Agora, que prioridade é essa do governo Wilson Lima, que abriu diálogo com os donos de bares, restaurantes e flutuantes? Nada contra, é claro, esses profissionais, mas por que não conversar também com os profissionais que arriscam a própria vida para cuidar da segurança da população? Claro que eles são extremamente importantes e a reivindicação é legítima, afinal estão questionando aí uma promoção exclusiva dos delegados. E esse diálogo com o governo do estado não acontecer, o sindicato que representa a categoria avisou que até segunda-feira vai enviar aí um chamamento, hein? Veja bem, um chamamento público mobilizando os servidores da Polícia Civil para manifestações. Aí piora, é aguardar para ver como o governo do Amazonas vai resolver aí mais essa bronca. Você está ouvindo 18 horas. E os deputados estaduais do Amazonas não falaram quase nada sobre a terceira etapa da Operação Sangria, que aconteceu nesta segunda-feira. Na verdade, a operação da Polícia Federal, que investiga a compra de ventiladores pulmonares feitas pelo governo do Amazonas numa adega de vinho, foi ofuscada na Assembleia Legislativa do Amazonas pelo resultado das eleições. E desta vez, parlamentares da situação e da oposição preferiram se concentrar em dar os parabéns e fazer um balanço dos resultados das urnas no último domingo, do que falar aí em qualquer coisa sobre a ação da Polícia Federal. Vamos conferir essa história agora na reportagem de Cíntia Blinco. A terceira fase da Operação Sangria, digamos assim, não pegou na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Acontece que os parlamentares não tocaram nesse assunto. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, a SES, para investigar possíveis práticas criminosas, como a formação de uma organização criminosa, fraude de licitação, desvios de dinheiro público e lavagem de dinheiro na compra dos ventiladores pulmonares feita pelo governo em uma loja de vinhos em abril, no auge da pandemia do novo coronavírus. Esse comportamento já era esperado da base do governo de Wilson Lima, que nunca se manifesta sobre a agenda negativa do Estado. A surpresa foi a oposição também se calar. O foco da semana até agora ficou para as parabenizações dos que conseguiram novos cargos na eleição de 2020. Mas nesta quarta-feira, o deputado delegado Péricles, que presidiu a CPI da Saúde, falou superficialmente do assunto ao relacionar a operação da Polícia Federal com o trabalho realizado na comissão sobre o caso dos ventiladores pulmonares. E no mesmo dia, na segunda-feira, nós tivemos uma operação da Polícia Federal, operação essa que eu posso garantir, por ser delegado de polícia, para fechar todos os pontos soltos existentes, ainda a respeito da fraude dos respiradores, para que se conclua essa investigação com todas as provas suficientes para condenar aqueles agentes que desviaram dinheiro público ou tiveram a intenção de desviar dinheiro público. Então, parabéns mais uma vez à Polícia Federal por um resultado que a sociedade espera dos agentes para combater a corrupção no nosso estado do Amazonas. Depois da imprensa, foi na CPI da Saúde que o esquema dos ventiladores pulmonares começou a ser desvendado de forma mais profunda, uma vez que a comissão apontou o triângulo entre as empresas e mostrou que a FJAP, a adega,
serviu de fachada para a Sonoar, que foi a empresa que mais lucrou em todo o processo. Conforme apurou a Polícia Federal, até agora, antes da abertura da licitação da compra dos ventiladores pulmonares, a empresa investigada, a Sonoar, adquiriu parte dos respiradores pulmonares em São Paulo e, com o dinheiro do próprio governo do Amazonas, a empresa trouxe via transporte aéreo esses equipamentos do Sudeste. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde disse que trabalha com transparência, com sistemas de controle fortalecidos pela atual gestão, que tem implementado uma série de modernizações desde que assumiu a pasta. A Polícia Federal, junto ao Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da União, seguem investigando o caso, mas ainda não há informação se vai haver uma quarta etapa da Operação Sangria. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda tem mais bronca, hein? Só que agora é municipal. Não está descartada a greve dos trabalhadores do transporte coletivo prevista aí para amanhã já. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas diz que mantém o diálogo com a categoria e está tentando pagar a primeira parcela do 10º até esta sexta-feira. A categoria aguarda garantias dos empresários. Enquanto isso, a prefeitura diz que tem concedido subsídios para as empresas. A repórter Odiné Araújo acompanhou todo esse impasse e traz os detalhes agora pra gente. Vamos conferir. De um lado, os trabalhadores dos ônibus coletivos pedem o pagamento da primeira parcela do 13º, vencida em 30 de novembro, e a não demissão dos cobradores. Do outro lado, os empresários tentam recursos para pagar os trabalhadores até o final da semana e evitar a greve. Mas caso haja paralisação, o Sinetran já entrou na justiça pedindo a manutenção de 85% da frota em circulação. O assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, disse que está mantendo diálogo com os rodoviários. Estamos permanentemente em negociação com o sindicato, acreditamos que não vai haver a greve, mas, de qualquer modo, já existe uma ordem judicial cujo eventual descumprimento pode ensejar uma multa para o Sindicato dos Rodoviários de R$50 mil por hora de paralisação ilegal. Mas os rodoviários ainda não descartam paralisação e esperam garantias de que vão receber. A Prefeitura de Manaus entrou no impasse e o prefeito Arthur Neto informou que tem concedido subsídio, ou seja, dinheiro às empresas do transporte público para que mantenham o serviço em funcionamento. A gente tem subsidiado, a gente tem lutado pelos interesses dos rodoviários junto aos empresários do sistema de transporte coletivo. A gente tem cumprido todo o dever. Estou aberto para o diálogo. O secretário Bezerra, ele também está negociando com o pessoal. É simplesmente procurar entender. O pretexto é que alguns ônibus que chegaram, tem outros chegando aí, alguns que chegaram não têm espaço para cobrador ou cobradora, né? E para que não haja desemprego entre os cobradores, devido à renovação da frota com ônibus modernos, o prefeito propôs qualificar a categoria para outras funções nas empresas. Fazer uma reciclagem profissional para preparar essas pessoas para trabalhar em escritório, para trabalhar em posições até mais confortáveis, mais seguras e com melhor remuneração, desde que preparadas, né? Mas não haverá desemprego. Eles remanejarão e é um compromisso deles comigo e esse compromisso haverá de ser mantido, de que não desempregarão. Eles transferirão de posição quem porventura não seja utilizado. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Polícia Civil do Amazonas coordenou hoje uma operação contra uma quadrilha suspeita de fraudar mais de 30 milhões de reais em impostos estaduais e federais aqui no estado. Foram cumpridos 28 mandados de prisão e outros 55 de busca e apreensão em Manaus. Entre os suspeitos de participar do esquema estão ex-funcionários do Detran, estagiários e despachantes. A investigação acontece há quase um ano e apontam que as fraudes permitiam que os carros fossem vendidos em outros estados por valores abaixo do mercado sem o pagamento de tributos. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva e tem os detalhes pra gente. O grupo
fraudava documentos. Mais de 300 agentes das polícias Militar, Civil e do Departamento Estadual de Trânsito participaram da operação. Alguns mandados foram cumpridos no antigo prédio do Detran aqui em Manaus. No local, foram apreendidos documentos e computadores. Já no condomínio Dalva Toledo, no bairro de Flores, foram cumpridos mandados. Os agentes também arrombaram alguns escritórios de despachantes em vários bairros aqui da capital amazonense. Os presos e o material apreendido foram levados para a sede da Delegacia Geral da Polícia Civil. O diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, afirmou que 7 servidores, um vistoriador, um ex-funcionário e 3 estagiários do órgão são suspeitos de envolvimento, além de 16 despachantes. São 8 envolvidos no Detran, esses serão mais ou menos entre servidores, estagiários e ex-estagiários. O esquema era aparentemente simples, porque era uma falha realmente de sistema que delegava a ação humana, a inserção dessa restrição. E como bem frisado aqui pelo secretário também, nós já atuamos para estancar essa sangria e já estamos implementando outras medidas tecnológicas para avançar cada vez mais e deixar o sistema mais seguro e mais fácil também para a população utilizar nossos serviços. Mas basicamente o sistema consistia nisso, na cooptação dessas pessoas por alguns despachantes, e esses despachantes cooptavam servidores e estagiários para que não fizessem a inserção dessa restrição. Com isso, aquele veículo que chegava até Manaus com um benefício fiscal significativo poderia ser vendido para fora do estado do Amazonas, para outra unidade federativa. Porque, via de regra, esses carros, e a grande maioria são utilitários, eles devem permanecer no território de incentivo durante 5 anos. Existem outros convênios que exigem 2 anos, alguns até 1 ano, mas de veículos utilitários, picapes, que eu acho que era a parcela significativa da fraude, né, doutor Cícero? Esses veículos devem permanecer por 5 anos e eram levados a respeito disso, por conta da não inserção da restrição, para outros estados e lá comercializados a um preço aviltante, muito abaixo do valor de mercado. Foram expedidos 28 mandados de prisões temporárias, 3 pessoas são consideradas foragidas e 25 foram presas. 16 carros de luxo também foram apreendidos. Durante os cumprimentos dos 83 mandados, foram encontrados 2 armas de fogo e 5 falsas, R$100 mil em espécie e $1.000. Além de Manaus, a Polícia Civil também prendeu uma pessoa no município de Iranduba. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 22 minutos. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Até às 18 horas você confere mais uma edição do programa 18 horas e nós vamos abrir agora a playlist do 18 horas com a cantora Rina Sawayama. Cantora aí lançou recentemente o single Lucid, faixa que vai estar na nova versão aí do seu trabalho lançado neste ano, o disco Sawayama. E o novo trabalho da cantora deve ser lançado agora no dia 4 de dezembro e chega com versões ao vivo, acústicas e remix. Vamos de música, vamos de Lucid. Você está ouvindo 18 horas. Legal, hein? 6 horas 27 minutos, melhor mix do Brasil, a primeira, hein? Abrimos a playlist de hoje com Rina Sawayama, a música Lucid em 100.7 Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite, também madrugada de quinta-feira, previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 88%. Agora 6h28, boa noite. Mix. Olha, como falamos aqui no 18 horas, entramos, né? Dezembro, estamos no dezembro vermelho, que tem o objetivo de chamar a atenção para as medidas de prevenção, que são extremamente importantes aí as medidas. Assistência também, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV, né? Um mês aí bastante, né, importante, são medidas importantes. E aqui no estado do Amazonas apresentou uma redução, inclusive, no número de diagnósticos de HIV nos 8 primeiros meses deste ano. Carlão, e os dados são do Sistema de Informação de Notificação do Ministério da Saúde e apontam que até agosto deste ano foram diagnosticados
diagnosticados 632 casos de HIV no estado, dos quais apenas um registrado em criança. Em 2019, foram 1.630 casos, ou seja, os números ainda são altos. E a repórter Nathalie Moraes traz agora uma matéria com relatos de quem convive com a doença. O Amazonas apresentou uma redução no número de diagnósticos de HIV nos 8 primeiros meses de 2020. Até o mês de agosto deste ano, foram diagnosticados 632 casos de HIV aqui no estado. No ano passado, foram 1.630 casos no mesmo período. Os dados apontam que 72% dos casos diagnosticados este ano são em homens e 79% de pessoas que se declararam pardas. Pessoas com idade entre 20 e 24 anos representam o maior número de infectados, com 26,8%. Começamos nesta terça-feira o Dezembro Vermelho, que foi escolhido pelo Ministério da Saúde em razão do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado no mundo inteiro no dia 1º de dezembro. João Marcos Dutra é um jovem de 25 anos e vive com o HIV há pelo menos 10 anos. O diagnóstico aconteceu ainda na adolescência. A história de João Marcos representa muitas vezes a vida de aproximadamente 8.370 pessoas que convivem com o HIV aqui no estado, mas que preferem não compartilhar as suas vivências por conta do preconceito. Abrindo a minha sorologia para outras pessoas, para que a gente consiga sair mais atrás das máscaras, sabe? Eu tenho dialogado cada vez mais sobre HIV. Precisamos falar sobre HIV. Eu ficava na escola, fazendo cartazes sobre testagem, fazia rodas de conversa entre pares, né? Mas é um adolescente falando para outro adolescente sobre HIV, por exemplo, ou sobre ST, ou acesso à saúde. Ela vai ter mais responsabilidade com a saúde, ela tem que fazer exercício físico, ela tem que ir no médico ser acompanhado, tem que saber como é que tá a imunidade, a quantidade de vírus no corpo. Para quem descobriu o HIV, para quem acabou de testar positivo, eu sempre aconselho a primeiro ponto, respirar fundo. Se olha no espelho e diz 3 vezes, eu me amo. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Tenta firmar um compromisso contigo próprio. Vale lembrar que os testes rápidos, assim como a distribuição de preservativos, estão sendo intensificados nas unidades de saúde neste Dezembro Vermelho, como a Policlínica Gilberto Mestrinho, Danilo Correia e o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade, Caíme André Araújo. Nathalie Moraes, para o 18 horas. 18 horas. Política. Bom, agora nós vamos falar sobre a formação da nova Câmara. A nova Câmara Municipal de Manaus já mostra que vai ser favorável, favorável ao prefeito eleito Davi Almeida. Bom, isso porque muitos nomes estavam presentes na primeira coletiva declarando apoio ao Poder Executivo. Lembrando aqui que o trabalho dos vereadores é criar leis, mas também fiscalizar o Poder Executivo. E agora? Vamos ter fiscalização? Como é que vai ficar esse cenário com a nova Câmara? Vamos conferir agora na reportagem de Cíntia Blink. Para o advogado Carlos Santiago, Manaus pediu renovação na Câmara Municipal. Era esperada uma renovação na Câmara Municipal de Manaus. Chegou a 56%. O eleitorado deu o seu recado. Quer um legislativo independente, fiscalizador e com propostas objetivando o interesse coletivo, muito diferente da atual composição da Câmara de Manaus. O problema é que, pelo número de vereadores presentes na primeira coletiva do prefeito eleito Davi Almeida e pelo fato de os partidos, da maioria deles, se posicionarem favoráveis à nova gestão, tudo indica que a Câmara Municipal de Manaus vai seguir a tradição de ser subserviente ao Poder Executivo. Segundo a Constituição Federal de 1988, os vereadores são agentes políticos que chegam à Câmara pelo voto direto e têm a função de representar os interesses da população perante o poder público e, para isso, cabe a eles legislar, quer dizer, criar leis para a cidade, mas também fiscalizar o trabalho do prefeito. E se não há independência, como a população vai acreditar que tem fiscalização?
E se não tem fiscalização, a vontade do povo vai ser representada nessa nova legislatura? Teoricamente, os partidos que apoiaram e até participaram da campanha de Amazonino Mendes, concorrente de Davi, deveriam compor a oposição. Mas a verdade é que o vereador Diego Afonso, do PSL, também se fez presente na coletiva do prefeito eleito. Nós procuramos a assessoria de imprensa do vereador reeleito, que também é presidente do PSL municipal, para saber qual vai ser a posição do partido na Câmara a partir de 2021. Mas a resposta é que ainda é cedo para informar. Além de Diego, o vereador Everton Assis também pertence ao PSL e foi reeleito. Quando o assunto é Podemos, a Câmara tem 2 representantes na nova legislatura. Professora Jaqueline, reeleita pela 2ª vez, e Amon, o mais novo parlamentar da Câmara Municipal de Manaus. Conforme a liderança do Podemos, nesta quarta-feira haverá uma reunião para definir qual vai ser o posicionamento do partido. Se vão ser a oposição na Câmara ou se os vereadores serão independentes. Ontem, no condomínio Moradas do Parque, na zona centro-sul de Manaus, o prefeito eleito fez um almoço com vereadores que compõem a base dele na Câmara Municipal a partir de 2021. Um dos participantes da reunião informou para o 18 Horas que Davi Almeida indicou Davi Reis para ser o novo presidente da Casa Legislativa. Davi Reis foi um dos 17 parlamentares que conseguiram a reeleição. Segundo o site da Câmara, de 2016 até agora, ele apresentou 12 projetos, o que dá uma média de 3 projetos por ano. Desses 12, 5 viraram leis, sendo 2 concessões de medalhas. Cíntia Blink para o 18 Horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para continuar falando sobre a nova composição da Câmara dos Deputados, vamos conversar com o sociólogo e professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento de Souza. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 Horas. Tudo bem? Boa noite, Karina. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo senhor abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente agora aqui no programa. Imagina, é um prazer poder falar contigo, com o Carlos Júnior e com os seus ouvintes. Estou à disposição. Tá ótimo. Então, professor, para começar de forma bem didática, vamos explicar, né, qual é o papel da Câmara de Vereadores numa democracia. O papel central da Câmara dos Vereadores é representar a sociedade na gestão, na condução da coisa pública, do município, da cidade. No passado, as pessoas iam à praça pública e deliberavam diretamente, né? Hoje você, dentro da democracia representativa, você tem um conjunto de pessoas eleitas pelo cidadão que vão falar e representá-lo no Congresso, na Câmara. Pelo menos era assim que deveria ser. Mas a rigor e de fato não é isso que tem sido há muito tempo. Os vereadores coletam, e muitas vezes através de maneiras ilegais e imorais, né, o voto do cidadão, e no parlamento ele passa a defender e avocar uma agenda que não é da sociedade, que não é do eleitor, mas uma agenda do mercado, uma agenda do setor privado, uma agenda das corporações, né? Por exemplo, não há um cidadão manauara que esteja satisfeito com o transporte público da cidade. E quando esse cidadão vai à urna, ele expressa essa indignação. No entanto, 90% dos vereadores na Câmara Municipal fazem vistas grossas ao péssimo serviço público de transporte da cidade de Manaus. Ou seja, ele não representa o interesse da sociedade e do eleitor. Eu estou dando um exemplo, poderia dizer outros. Certo, professor, eu sei que são muitas as consequências, mas qual é a principal consequência ou as principais consequências de uma Câmara Municipal que fica aí totalmente subserviente ao prefeito? Veja, o prefeito, ele gasta o dinheiro da sociedade, que ele arrecadou, que a prefeitura arrecadou. Para isso, ele precisa ter uma lei. Nenhum centavo pode sair dos cofres públicos sem amparo legal. E essa lei é encaminhada à Câmara dos Vereadores todo final de ano, que é a lei orçamentária, que
deverá ser cumprida no ano subsequente, ou seja, agora 2019, 2020, a Câmara dos Vereadores vai aprovar essa lei ordinária, essa lei orçamentária, e aí para ser executado. Então, na lei você vai incluir onde é que você vai gastar o dinheiro. Se você vai gastar o dinheiro construindo creche ou vai gastar dinheiro com publicidade. Se você vai gastar dinheiro melhorando o seu sistema de transporte público, fiscalizando as empresas de transporte público, remunerando melhor o serviço para garantir a qualidade, ou se você vai, por exemplo, gastar com outros interesses que não é prioritário da sociedade. Então é fundamental, aí você vê quanto que é importante. Agora, Alô, Oi, professor, cortou um pouquinho a sua ligação. O senhor nos escuta? Eu escuto bem, estou escutando bem. Certo. Então volta um pouquinho para finalizar o que o senhor estava falando, que cortou um pedacinho. Perfeito. Então, o vereador tem um mandato importantíssimo, certo, que é legislar para que o prefeito cumpra a lei. E ato contínuo, se o prefeito não cumpre a lei, o vereador deve autorizar, por exemplo, a abertura de processo de investigação, inclusive de impeachment do prefeito. Veja, como é que eu cobro do prefeito que ele não construiu creche se a lei orçamentária não tem previsão orçamentária para construir creche? Aí o prefeito diz, eu não construí porque não tinha dinheiro, e não tenho dinheiro porque a lei não me permitiu. Ou seja, uma coisa muito amarradinha com a outra, uma coisa, depende, é uma máquina que tem que funcionar muito bem. O senhor diria que assim é um custo que o contribuinte paga para manter 41 vereadores e centenas de funcionários traz o benefício positivo para o cidadão? Olha, vou por duas partes. Primeiro, eu penso que é possível reduzir os gastos indiretos. Por exemplo, é possível reduzir o número de trabalhadores, é possível reduzir sessões e horários, etc. Eu acho imprescindível a manutenção do número de vereadores para uma cidade que tem 2 milhões de habitantes. A questão central é, esses vereadores representam o conjunto da população? A resposta objetiva é não. Para você ter uma ideia, dos 41 vereadores, 6 no próximo mandato são parentes de parlamentares e de juízes e membros do Tribunal de Contas. Quer dizer, não estão representando a sociedade. Eles estão representando outros interesses. Então, a questão não é se nós gastamos com 40 vereadores. A questão é, os 40 vereadores, 41, não representam, por exemplo, os moradores jovens da periferia da cidade. Não representa, por exemplo, as mulheres que têm perdido seus filhos para violência na periferia da cidade e que ficam com medo do que vai ser dos outros filhos, que não tem creche, entende? Então, a democracia não é barato, mas uma sociedade sem democracia é muito mais cara. A questão aí, né, professor, é a representatividade. Representatividade. Certo. Custo-benefício. Professor, exato. E como você vê aí ao longo da história o comportamento, né, dos vereadores aí ao longo da história na Câmara Municipal de Manaus? Olha, eu me lembro que nos anos 90 nós tivemos uma das melhores câmaras de Manaus. Você tinha Eduardo Braga, professora Luísa Nogueira da UFAM, Vanessa Graziotin, você tinha um Serafim Correia, o falecido senador Jefferson Pérez. Então você tinha um conjunto de pessoas que estavam realmente preocupadas com o conjunto dos interesses da sociedade. De lá para cá, a representação da Câmara Municipal vem despencando ladeira abaixo. E eu te confesso, cá para nós, eu vou falar baixinho para não falar para todo mundo, eu tenho vergonha da Câmara Municipal. Eu tenho vergonha de a gente ser representado por um grupo de vereadores que não tem nenhum compromisso, por exemplo, com os professores e com a educação infantil na cidade. Você não teve, nos últimos 10 anos, nenhum movimento para melhorar a qualidade da educação na cidade de Manaus e para reduzir a tragédia que tem sido o fracasso escolar na escola. E aí, claro, alguns, inclusive vereadores, tentam culpar os professores e os servidores das escolas como responsáveis, quando na verdade não é. Eles é que não têm aprovado mecanismos efetivos e eficientes para você garantir educação de qualidade na cidade de Manaus. E uma dessas peças aí, não é, professor, é exatamente a aprovação da CPI da educação, que está faltando apenas uma assinatura. Exato, quer dizer, e por que esses vereadores, veja, são 41 vereadores,
Se você perguntar para eles, ou pegar lá no perfil deles na rede social, todos eles juram de pé junto que se defende a educação. No entanto, você vai para os gastos com a educação e tem uma enorme tarja preta sobre os gastos da prefeitura com a educação na cidade de Manaus. Quer dizer, e não tem fiscalização. Os professores estão reclamando há meses, 2 ou 3 anos, que, por exemplo, os recursos do Fundeb não chegam na escola. Professor, e como... Ok, pode continuar, desculpa. Não, só para concluir. E as escolas, os estudantes, eles deixam... Essa escola que está aí, vamos combinar, ninguém gosta dela. Então, como é que você quer estimular, animar esses estudantes se não tem infraestrutura nas escolas? E o município arrecada muito dinheiro, há muito recurso para gastar com a escola, mas não são gastos, e os vereadores que deveriam fiscalizar fazem ouvidos de mercadores. Ok, professor, é claro que a sociedade civil, ela tem uma responsabilidade nessa história toda aí. Qual é a pressão que ela pode fazer? Qual é o caminho que ela deve percorrer para conseguir, para fazer com que a Câmara funcione com mais independência e realmente cumpra o seu papel, né? Então, quando a gente fala em sociedade civil, a gente não pode perder de vista que setores da sociedade, os chamados movimentos sociais, têm feito a sua parte. Mas, por exemplo, os formadores de opinião, e aí eu incluo vocês, profissionais do jornalismo, e, sobretudo, as empresas de jornalismo, têm nos deixado a desejar. Nos anos 90 e mesmo nos anos 80, você abria qualquer jornal de qualquer cidade, de qualquer tamanho, você tinha um caderno, você tinha uma editoria sobre educação. Você tem, por exemplo, hoje em Manaus, um sem número de universidades, você tem as universidades públicas e os centros e institutos de pesquisa produzindo saberes espetaculares e nem uma notazinha no pé de página aparece. Eu estou dando esse exemplo, mas o outro também vai. Quer dizer, é preciso que a sociedade civil e os veículos de comunicação coloquem o dedo com muita contundência na ferida. É preciso denunciar. Tem aquele conto do Rei Está Nu. Vocês dos meios de comunicação precisam dar denunciar. Por exemplo, eu lembro que agora, meses atrás, um vereador que não foi inclusive reeleito propunha criar um mecanismo de censura dentro das escolas. Quer dizer, a escola precisa de tudo, menos de censura. E vocês cobriram, denunciaram. Acho que é isso que tem que fazer, a sociedade tem que fazer. E tem outro aspecto que é importante. Você pega, por exemplo, quando a sociedade civil se organiza e protesta contra algum tema nos Estados Unidos ou na Europa, as manchetes dos veículos de comunicação são manchetes positivas. Pais e escolas reclamam qualidade de educação. Quando os mesmos protestos ocorrem na cidade de Manaus, por exemplo, as manchetes são sempre negativas, no sentido de dizer que é desordem, que é baderna e etc. Acho que é preciso valorizar a sociedade civil quando ela vai para a rua e ela protesta. Quando os jovens, por exemplo, a juventude está denunciando a qualidade da educação há muito tempo, através da música, da expressão artística, né, do hip hop, da poesia. Você tem vários grupos aí nas redes sociais. Acho que dar mais voz a eles seria importante para bater na porta da Câmara Municipal. Exato. E exigir. Exatamente. Professor, só vamos dar um adendo aqui, que aqui o 18 horas a gente sempre denuncia, estamos sempre de portas abertas, nós cobrimos e valorizamos muito o trabalho dos profissionais. Os representantes dos profissionais em educação sempre estão aqui no nosso programa para falar as denúncias. Nós abrimos também os microfones para o outro lado, que é o governo do estado. Nós cobrimos e falamos, eles estiveram aqui, entraram ao vivo, inclusive, durante uma última ocupação na Secretaria de Educação para tentar diálogo com o governo do estado. O senhor está certíssimo quanto à forma de tratar, né? A gente trata como profissionais, pessoas, pais, mães, pessoas que têm, sim, uma profissão de honra, que é a educação, né? Uma delas, a gente também fala sobre e com os profissionais da saúde. Falamos agora também a respeito também das queixas dos profissionais da segurança pública. Todos merecem espaço, o senhor está certíssimo. Para encerrar, qual a sua expectativa com esse cenário na Câmara? Eu sou pessimista quando eu olho para a Câmara Municipal de Manaus e a próxima legislatura.
você tem um conjunto de representantes da sociedade civil que dioturnamente lutam em defesa, por exemplo, de creches, em defesa da proteção das nossas crianças, em defesa da valorização dos profissionais, e essas pessoas não vão ocupar cadeiras na Câmara Municipal. E nós vamos ter, por exemplo, um jovem vereador eleito filho de desembargador, neto de desembargador, que não consegue pegar um ônibus e atravessar a cidade. E que foi um dos mais votados na cidade, que gastou quase R$300 mil em campanha eleitoral. Então a Câmara Municipal, ela não vai. Eu sou pessimista. Eu prefiro ser pessimista e ser surpreendido positivamente ali na frente. Tá certo. Então, agora mais que nunca, o cidadão tem que fazer a sua parte de cobrar e fiscalizar. Eu penso que sim, é isso. Tá ok. Obrigado. A nossa parte como professores da UFAM, como sociólogos, um dos nossos papéis é esse, de fazer a crítica social. E aí as pessoas precisam compreender que nós, servidores, professores universitários, especial das ciências sociais, o papel nosso como servidor público é fazer esse papel da crítica pública, né? E como nós somos remunerados pela sociedade, a gente tem um grau de liberdade que nos permite fazer a crítica contundente, mas honesta do ponto de vista do conteúdo, né? Mas muito dura. Isso a gente não abre mão, não. Tá certo, e por isso o senhor foi convidado para conversar com a gente hoje aqui no 18 horas. Muitíssimo obrigada pela sua presença, sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos... É um prazer, um abraço a vocês. Muitíssimo obrigada. Conversamos com o sociólogo e professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento de Souza. Uma ótima noite. Boa noite, agora são 6 horas e 50 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bora com a segunda, hein, da playlist de hoje, que inclusive é uma novidade, hein? A colaboração aí da cantora britânica Ruby com a espanhola Alexa, num remix aí muito bem feito, lançado agora no final de novembro. Então vamos de remix da música Like This Remix. Você está ouvindo 18 horas. Quem em 6h53, melhor mix do Brasil, Huawei e Alexa Like This. Foi a segunda da playlist de hoje em 100.7. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein, para amanhã, quinta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chovem rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 83%. E a umidade relativa do ar fica entre 48% e 91%. Agora 6h54, boa noite. Mix. Olha, o desmatamento na Amazônia cresceu cerca de 9,5% de agosto de 2019 a julho de 2020 em comparação com o período anterior de 2018 a 2019. No total foram derrubados 11.088 quilômetros quadrados de floresta neste intervalo de tempo, apesar da presença do Exército, hein, na floresta sob a Operação Verde Brasil 2. Os dados consolidados do ano são os primeiros totalmente sob responsabilidade do governo Jair Bolsonaro. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes completos do relatório pra gente agora. Nesta semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou que o desmatamento na Amazônia cresceu 9,5% entre agosto de 2019 e julho de 2020. A região perdeu 11.088 quilômetros quadrados de floresta, um recorde histórico. No informe publicado nesta semana, militares, estrategistas e estrangeiros deixaram claro que a situação do desmatamento na Amazônia não é apenas uma questão de proteção do meio ambiente. O Conselho Militar Internacional sobre o Clima e Segurança é formado por líderes militares, especialistas em segurança e instituições de segurança de 38 países. Para o grupo, líderes brasileiros precisam colocar mudanças climáticas
florestas e o combate contra o desmatamento como uma prioridade na segurança do país e garantir que a segurança da nação esteja à prova do clima. O relatório destaca ainda que o desmatamento na Amazônia e o crime organizado são um risco de envolvimento criminoso. Os militares alertam que o desmatamento ilegal apresenta o maior risco ambiental para o Brasil, mas também representa uma ameaça à segurança pública nacional. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h56 em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Bom, os números oficiais do estado do Amazonas ainda não foram informados, ainda não foram liberados. E no Brasil tem 173.979 mortes confirmadas por coronavírus até 1h desta terça-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Ainda segundo o levantamento, o país soma hoje 6.396.754 casos confirmados da doença até 1h desta quarta-feira. Aí, agora, segundo as informações do Ministério da Saúde, o Brasil soma hoje 5.656.498 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, às 6h58, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos aqui no programa hoje que a tendência da maioria dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Manaus deve apoiar o novo prefeito. Não é uma novidade. Há anos a Câmara Municipal de Manaus funciona assim. A própria Assembleia Legislativa do Estado tem maioria governista. Mas não podemos deixar de chamar a atenção para o caso do excesso de subserviência dos parlamentos. Os vereadores são pagos pelo contribuinte para fazer as leis municipais, onde podem fazer muito pouco, mas também são pagos para fiscalizar o uso do dinheiro público. Se não fazem o mínimo de sua obrigação, traem os votos que receberam e, no final das contas, traem a própria democracia. O pior é que podem levar os eleitores a desconfiarem e a crer cada vez menos nas instituições democráticas. Se a Câmara dos Vereadores não faz o seu trabalho, podem perguntar: para que pagar tanto para manter uma instituição que não cumpre com as suas obrigações essenciais, obrigações básicas? É porque cada centavo gasto nos parlamentos sai do bolso dos cidadãos, que devem cobrar, sim, dos seus vereadores uma atuação minimamente digna. 18 horas. 6h59, mais uma edição do 18 horas finalizada. Hoje, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. Karime Leão, tudo bem, tudo certo? Tudo ótimo. Valeu. Valeu, tem a saideira, que hoje 20 cidades do interior do estado voltaram às aulas. Hoje, nesta quarta-feira, ao todo, mais de 60 mil estudantes voltaram às salas de aulas em 100 escolas da rede estadual de ensino aqui no estado do Amazonas. Agora sim, um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite para você na Sintonia 7. E amanhã, a partir das 6h, quinta-feira, estamos de volta com você aqui na Mix, o melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.